Teoria Geral dos Direitos Humanos, Estrutura Normativa e Fundamentação. A teoria geral dos direitos humanos é alicerçada em uma complexa estrutura normativa e possui uma fundamentação que deriva de princípios éticos e jurídicos universais. Esses direitos, que englobam tanto o indivíduo quanto a coletividade, são considerados fundamentais para a manutenção da dignidade humana. Para entender sua estrutura normativa, é necessário compreender que os direitos humanos não são uma construção recente, mas o resultado de séculos de lutas e reivindicações por justiça, igualdade e liberdade. A estrutura normativa dos direitos humanos está organizada em níveis internacionais, regionais e nacionais. No âmbito internacional, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Organização das Nações Unidas, ONU, em 1948, serve como um marco central. Esse documento, que não tem força de lei, estabeleceu princípios que inspiraram a criação de tratados e convenções vinculativos, como o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Esses instrumentos internacionais formam a base normativa para a proteção dos direitos humanos em escala global. No plano regional, organismos como a Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Tribunal Europeu de Direitos Humanos desempenham um papel crucial na aplicação e fiscalização dos direitos estabelecidos em tratados e convenções regionais. Essas instituições buscam garantir que os Estados respeitem os direitos fundamentais de seus cidadãos, fornecendo mecanismos de justiça para aqueles que tiveram seus direitos violados. A atuação dessas cortes regionais complementa os esforços internacionais e nacionais na proteção dos direitos humanos. A fundamentação dos direitos humanos está enraizada na noção de dignidade da pessoa humana, que é um princípio fundamental reconhecido em diversas constituições, incluindo a Constituição Federal de 1988. A dignidade humana é o valor intrínseco que cada indivíduo possui, independentemente de sua condição social, econômica ou política, e deve ser respeitada e protegida em qualquer circunstância. Esse princípio orienta a criação de normas e políticas públicas que buscam promover a igualdade e garantir o bem-estar de todos os cidadãos. Outro pilar essencial da fundamentação dos direitos humanos é o conceito de igualdade. A igualdade não significa tratar todos de maneira idêntica, mas sim garantir que cada pessoa tenha as mesmas oportunidades e seja tratada de forma justa, considerando suas particularidades. A Constituição Federal de 1988, por exemplo, reconhece a importância da igualdade ao proibir qualquer forma de discriminação com base em raça, gênero, orientação sexual, religião ou condição social. Os direitos humanos são também indivisíveis, o que significa que não podem ser hierarquizados ou fragmentados. Os direitos civis e políticos, como o direito à vida, à liberdade e à segurança, são tão importantes quanto os direitos econômicos, sociais e culturais, como o direito à saúde, à educação e ao trabalho. A indivisibilidade dos direitos humanos reflete o entendimento de que todos esses direitos estão interligados e são essenciais para a plena realização da dignidade humana. Um conceito importante na estrutura normativa dos direitos humanos é o da interdependência. Esse princípio sustenta que a efetivação de um direito depende, muitas vezes, do exercício de outros. Por exemplo, o direito à educação de qualidade está diretamente relacionado ao direito à igualdade de oportunidades, pois sem educação adequada, a pessoa pode ter dificuldades em exercer plenamente seus direitos civis e políticos, como o de participar da vida pública de forma ativa e consciente. A estrutura normativa dos direitos humanos também inclui o princípio da inalienabilidade. Isso significa que esses direitos são inerentes à pessoa humana e não podem ser retirados, renunciados ou transferidos, mesmo que a pessoa deseje fazê-lo. Esse conceito protege o indivíduo contra situações de exploração ou abuso, em que possa ser pressionado a abrir mão de seus direitos básicos. A inalienabilidade assegura que a dignidade humana esteja sempre protegida, mesmo em contextos adversos. A obrigação de proteger os direitos humanos não recaía apenas sobre os indivíduos, mas, principalmente, sobre o Estado. A responsabilidade estatal de garantir o cumprimento desses direitos está prevista em diversos tratados internacionais e também em legislações nacionais, como a Constituição Federal de 1988. O Estado tem o dever de criar mecanismos eficazes para prevenir e punir violações de direitos, além de promover políticas que assegurem o pleno exercício dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais.
A promoção dos direitos humanos também passa pela criação de mecanismos de fiscalização e responsabilização. No Brasil, o Ministério Público desempenha um papel fundamental na defesa dos direitos coletivos e individuais, atuando como um guardião da ordem jurídica e dos direitos fundamentais. Além disso, organismos internacionais, como o Conselho de Direitos Humanos da ONU, monitoram o cumprimento das obrigações assumidas pelos Estados em tratados e convenções, fornecendo uma camada adicional de proteção. A justiciabilidade dos direitos humanos, ou seja, a possibilidade de exigir judicialmente o cumprimento desses direitos, é um elemento essencial na sua estrutura normativa. Sem mecanismos eficazes para garantir a reparação de violações, os direitos humanos correm o risco de se tornar meras declarações de intenções. A Constituição Federal de 1988 prevê a possibilidade de qualquer cidadão acionar o Poder Judiciário para garantir a proteção de seus direitos, um avanço significativo na luta pela justiça social. Além da justiciabilidade, a teoria dos direitos humanos enfatiza a importância da reparação às vítimas de violações. O direito à reparação inclui medidas que vão desde a indenização financeira até a reabilitação e a restituição de direitos. Nos casos de violações graves, como tortura ou genocídio, a reparação deve incluir também medidas de justiça transicional, que busquem não apenas compensar as vítimas, mas também garantir que as violações não voltem a ocorrer. No contexto da administração pública, a implementação de políticas de direitos humanos exige a criação de programas e ações que visem a promoção da inclusão e da igualdade. A sustentabilidade dessas políticas depende de um compromisso contínuo por parte dos governos e da sociedade civil em manter o respeito pelos direitos humanos como um valor central nas práticas administrativas e na elaboração de políticas públicas. O papel do Estado, portanto, não se limita à proteção, mas se estende à promoção ativa dos direitos. Os desafios para a efetivação dos direitos humanos são muitos, especialmente em sociedades marcadas por profundas desigualdades sociais e econômicas. A discriminação racial, de gênero e a violência contra grupos vulneráveis são exemplos de barreiras que impedem a plena realização desses direitos. No entanto, a teoria dos direitos humanos oferece ferramentas conceituais e normativas para enfrentar esses desafios, promovendo a criação de sociedades mais justas e igualitárias. Finalmente, a estrutura normativa dos direitos humanos está em constante evolução. Novas demandas sociais, como o reconhecimento dos direitos ambientais e dos direitos das gerações futuras, estão ampliando o escopo dos direitos humanos. O direito a um meio ambiente saudável, por exemplo, tem sido cada vez mais reconhecido como um direito humano fundamental, uma vez que a degradação ambiental afeta diretamente a qualidade de vida e a sobrevivência das populações. A interconexão entre direitos humanos e sustentabilidade ambiental reflete a ampliação contínua dessa estrutura normativa. Em síntese, a teoria geral dos direitos humanos é uma construção que se baseia em princípios fundamentais como dignidade, igualdade, universalidade e indivisibilidade. A estrutura normativa que a sustenta abrange um conjunto de normas internacionais, regionais e nacionais, e sua fundamentação está ancorada em valores éticos que visam a proteção e promoção da dignidade humana. Embora existam muitos desafios para a efetivação plena desses direitos, a teoria dos direitos humanos fornece uma base sólida para a construção de sociedades mais justas e inclusivas. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!